uma notícia sobre um surto coletivo de ansiedade entre alunos de uma escola no Recife. Você acredita que isso pode ser uma das consequências desse conturbado período de pandemia para esses jovens? Essa é uma pergunta, acho que tem outra. E quais os desafios para nós, igreja, em acolher, orientar e educar nossos jovens nesse contexto que vivemos de tantas inseguranças, medos, distrações desse mundo tão virtualizado? Caramba. Viu? Né? Escreveu bem, né, bem cara? Pra caramba, né? Começo, meio e fim. Já é quase uma resposta isso daqui. Na verdade, até a gente estava falando aqui antes, né, Má, nos bastidores. Eu vou fazer uma live no meu canal, né, com uma psicóloga infantil pra gente falar sobre esse acontecimento. Eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais espiritual. Esse surto de Recife. Isso. Cara, é assim, ó, não tem como a gente dissociar, obviamente, do que a gente acabou de viver, né? A pandemia trouxe um aumento de ansiedade a todos nós, tá? A todos nós, em graus maiores ou menores, mas todo mundo vivenciou o medo, a insegurança, o desamparo, todos nós vivenciamos. E o adolescente, que ele tem menos amparo, porque nós já temos uma vida mais construída. Você já fala, bom, esse aqui é meu alicerce, eu tenho isso aqui. Eu tenho estrutura. O adolescente, ele ainda vai construir a sua vida, ele está saindo para o mundo. E aí ele se depara com isso, né? E essa volta à escola, não só esse surto, mas a gente viu muitas brigas em escolas, aumentando demais, galera, tipo, dando porrada mesmo, sabe? Muito descontrole emocional. Esse surto, quando a gente foi ler para pesquisar sobre, né, ele começa com uma jovem, e aí o mais louco é que assim, fica meio estranho quando você lê, né, não tava lá para ver, mas eu queria ter visto para entender melhor, mas aí adolescentes de outra sala que não estavam ali começaram a ter. Surto coletivo mesmo. Né? Entende? Porque assim, ó, quando a gente tem um surto a gente tem um neurônio no cérebro que chama neurônio espelho. Brasileirando, tá? Então o que acontece? Você abre a boca de sono, eu olho pra você, eu sinto vontade de fazer a mesma coisa. Você acredita que um dia eu li uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, que era, não sei se você lembra, mas a Turma da Mônica tinha várias histórias dentro da revistinha, né? E tinha uma curtinha de 3 páginas, que um ia bocejando e ia passando pro outro. No final você bocejava? Cara, era batata. Todo mundo que lia bocejava no final. Pô, legal. Então, a gente tem esse neurônio espelho, tá? Que a gente se conecta com outra pessoa e você reproduz o mesmo ato. Fora isso, a gente tem as projeções. Então, uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, eu, Daniela, tenho problema com isso, logo desencadeia em mim. Se você não tiver nenhuma conexão com isso, pra você tá ok. Você vai olhar aquela pessoa e vai falar, beleza. Mas se você já tem essa sensibilidade em você, você também desencadeia. Mas ali, o mais engraçado é que eram pessoas de outras salas. Veja, as pessoas não estavam presenciando de fato aquele surto. Isso me deixou um pouco... Por isso eu vou trazer um pouco da questão espiritual, né, nisso tudo. Mas, resumidamente... Quando que vai ser isso? A gente está programando para a semana que vem. Não tem data específica. Na verdade, eu tô para falar a data para ela por causa dos meus compromissos, mas a gente vai fazer semana que vem. Entendeu? Entendi. Calma. Eu percebi. Não, é porque eu sigam a Dani ela para saberem aí quando que vai ser, viu? Sigam aí. Eu aviso. Mas a gente quer falar um pouco sobre isso mesmo, porque é muito engraçado, né? Esse surto assim. Mas se a gente for pensar num surto de ansiedade, porque o pânico ele é uma mistura de ansiedade e medo, uma pessoa você vê o descontrole dela, logo você já está sensível àquele descontrole, você também começa a ter. E aí, como eu falei, a gente começa a desencadear de forma, né, em cadeia aí. Mas isso, obviamente, tem uma influência com a pandemia, mas também tem uma influência com a tua propensão e sensibilidade, entende? Porque senão, todo mundo teria, entende? Sim. Por que um grupo tem? Todo mundo nesse contexto. Porque aquele grupo, de fato, era um grupo de pessoas mais sensíveis, já deviam estar mais fragilizados emocionalmente, ou já tinham mais propensão a uma ansiedade, então você acaba se conectando com aquele ato e sentindo os sintomas também, né? E aí, como a gente pode lidar com isso? Primeiro que a gente não lidou bem com a pandemia, nem nós adultos, muito menos, né, as crianças. No consultório a gente orientava os pais, para de falar dessa forma,
Para de passar esse medo que você tá tendo. As minhas crianças falavam desesperadas comigo sobre isso. Isso já Tia, responde a você pergunta viu? do Fábio aqui, se teve criança com muito surto nessa época, se aumentou muito. Sim, demais. As minhas crianças não dormiam, tinham dificuldades para se alimentar, tinham agressividade em casa. E aí falavam, tia, você viu no jornal que tantas pessoas morreram, mas por que se permitiu haver aquilo? Né? Eles não têm ainda noção concreta do que é isso. Então a gente começou a orientar as famílias. Olha, a gente não pode orientar dessa forma, eles não podem saber dessa forma. Porque também a gente adulto também teve dificuldade de lidar com isso, né? Então, assim, eu acho que nossa melhor forma é nunca esconder. Porque se eu não orientar, alguém vai. Sim, e talvez a forma errada. Então, eu acho que o diálogo aberto ele é sempre fundamental, mas a gente trazendo a criança para um lugar concreto e um lugar de segurança. Olha, a gente está vivenciando isso, mas a gente tem isso, isso e isso para se proteger e tá tudo bem. Esse é o lugar que a gente deve entregar. E aí a gente consegue esse controle maior. Mas eu acho que, no caso, esses adolescentes daquele local, a gente precisa pensar mesmo em buscar um acompanhamento, né, para eles, porque já são pessoas mais fragilizadas a isso. E aí, como cristã, eu não posso deixar de entender também um movimento espiritual, né? Sim. Dos quais eu já tive também experiências. Então, eu acho que a gente precisa falar nessas duas linguagens. E só piorou esse ano. Assim, né? Muito, muito. Não é pouco.